Muito bem, voltamos com mais um bloco do Superi Notícias desta sexta-feira. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. E nesse segundo bloco tenho a honra de conversar com a advogada familiarista, doutora Carolina Rezende. Doutora Carolina, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu e estou às ordens. E, doutora, para a gente poder começar o nosso bate-papo, desde o ano passado, já vieram aqui vários profissionais ligados à área do direito. Mas ninguém ainda havia vindo até aqui para poder falar um pouco mais sobre essa área de conflitos familiares. Eu queria saber de você qual é a sua área de atuação e o que faz uma advogada familiarista. A licença do advogado, ela permite a atuação em todas as áreas do direito, né? Mas existem alguns advogados generalistas Sim. que atuam em diversas áreas e existem os advogados que escolhem uma área específica para se aprofundarem e para atuar somente naquela área. E foi o caso dessa escolha da Sim. atuação na área do direito de família. O advogado familiarista, ele atua nas questões familiares, Sim. nas questões de divórcio, testamento, inventário, adoção, pensão alimentícia, guarda de Sim. filho. Então, atua nesses conflitos familiares mesmo, diretamente e especificamente. E, infelizmente, nós sabemos que a pandemia acabou agravando vários tipos de situações negativas nas mais diversas áreas, na área econômica, e também nós sabemos, com os recentes dados que sempre saem na internet, nos meios de comunicação, essa questão de conflitos familiares, de brigas na justiça, acabaram se acentuando não só em Valadares, mas em todo o Brasil desde 2020. De fato, é verdade? Sim, de acordo com o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, só no primeiro semestre de 2021 teve um crescimento de 24% no número de divórcios, tanto judiciais quanto extrajudiciais. Sim. Então, foi significativamente um percentual bem considerável mesmo desse aumento aí, de envolvendo divórcio e automaticamente, quando se tinham filhos menores, a questão de guarda e pensão alimentícia. Olha como é que é interessante conversar com várias pessoas ligadas às mais diversas áreas profissionais. Porque nessa semana eu estive com uma arquiteta, e você vai entender aonde eu quero chegar. Ela me disse que a área da arquitetura e da construção civil teve um alto crescimento mesmo na pandemia porque as pessoas acabaram ficando mais em casa. E tá aí talvez o motivo desses diversos conflitos existentes neste período da pandemia? Sim. Algumas justificativas, de acordo com os estudos realizados pelos especialistas, foi o fato dessa proximidade. As pessoas ficaram mais em casa, então teve muita impaciência, irritabilidade. Então, com o crescimento desses sentimentos, acabou-se por termos também esse aumento nos conflitos familiares. É uma justificativa feita por estudos, A gente também não sabe se de fato foi o que ocorreu, Sim. mas não dá certo, então o que nós mais ouvíamos não dá certo mais, Sim. casamento de 16, 20 anos, aí eu descobri uma traição, o jeito dele para mim não Sim. serve mais. Então, esse convívio possibilitou aí esse aumento nessa questão de divórcio mesmo, infelizmente. Então, é complicado. E, pelas suas palavras, dá para a gente poder afirmar que o campeão de motivos de conflitos foi a questão do divórcio. O vice-campeão foi qual outro motivo na questão de conflitos? Olha, a questão imigratória também está no topo aí da lista, Porque com a pandemia teve muitas pessoas, muitas famílias que foram para os Estados Unidos, para outros países. E tem a questão do filho menor. Quando não há autorização de um dos genitores, consequentemente, o número maior aí é quando não há autorização do pai, Sim. a mãe pode ajuizar uma ação para que o juiz, a justiça, supra essa autorização. Sim. Então, teve muito também esse tipo de judicialização, onde a mãe requeria essa autorização para emissão de passaporte, para viagem, e foi uma bola de neve, Porque tinha o divórcio e, Sim. consequentemente, tinha essa questão aí de autorização de emissão de passaporte e viagem para menor de idade.
Em relação à questão, e aí saindo um pouco mais dessa questão da área de conflitos familiares, e você como uma advogada pode falar também sobre a sua área no cômputo geral em relação ao mercado atual diante da pandemia. O que é que veio para ficar e que talvez possa ter facilitado o trabalho de vocês e que vai perdurar durante muito tempo dentro da advocacia? O online, a rede social, né? Hoje os processos eles já são online, sim, através do PJE, então já tem essa ferramenta, mas a questão das redes sociais, e-mail, Instagram, WhatsApp, tudo isso facilitou e veio para ficar. Sim. Então hoje possibilita que tenha clientes nos Estados Unidos, como eu tenho, clientes na Europa, clientes em diversos locais do Brasil mesmo. Então, essa ferramenta possibilitou isso, esse contato. As pessoas, né, a partir da pandemia, elas aceitaram mais, porque antigamente, eu prefiro pessoalmente, né? Então, o pessoalmente predominava. Hoje, essa questão do online mesmo, as pessoas têm essa preferência e facilita, claro, né? Facilita muito até a questão de horário. Não tem mais essa questão do horário comercial, né, de 8 às 18. Sim. Hoje, até mesmo por questão de fuso horário, você atende no período da noite, então o online ele facilitou e ele veio para ficar. Você que é mulher pode falar, né, com mais propriedade do que eu, obviamente. Eu sei que foge um pouco da sua área, porque vai muito para a área da advocacia criminalista. Mas no cômputo geral, hoje em dia, em pleno 2022, dá para a gente poder afirmar que a mulher, pelo menos aos olhos da justiça, ela ganhou mais poder, não mais poder da justiça ser mais parcial para a mulher, mas a mulher ela tem mais subsídios para poder conquistar vitórias diante de uma situação de conflito familiar? Sim, na verdade, não é uma afirmativa que isso vai puxar para o lado, né, da mulher, mas isso é um contexto histórico, né? Como eu posso mencionar, por exemplo, em um divórcio, o motivo, né, da vingança é a pensão alimentícia. Então, não vou falar que isso o homem faz, né? Eu não vou dar essa afirmativa. Mas a forma com que um ou outro, né, vê para se vingar, então, quando a mulher pede o divórcio, quando a mulher não quer mais continuar com aquele relacionamento, a forma com que o companheiro, o homem, ele vê para se vingar daquela situação, para atingir a mulher, é no fato da pensão alimentícia, é na guarda. Às vezes ele não tem aquele carinho, aquele amor, aquele cuidado com o filho, mas ele quer brigar pela guarda no intuito único e exclusivo de vingança mesmo, de atingir o outro companheiro, porque ele não queria aquela relação, não queria aquele término, mas ele também não fez nada para manter um bom relacionamento. Então, não que a justiça seja mais parcial para o lado da mulher, mas esse contexto, essa comprovação, né, de que o homem ele nunca teve esse afeto, essa afeição, isso conta, desde que devidamente, né, comprovado. Então, a justiça, ela precisa de provas. Claro. Né? E as mulheres estão cientes, você conversando com as suas clientes e também conversando com outras mulheres que não são necessariamente suas clientes, elas estão mais cientes desse tipo de poder que elas têm, de que elas podem ir até a justiça, procurar uma advogada ou até mesmo um advogado para poder requerer o seu direito? Sim. Hoje o acesso à informação ele é muito fácil. Né? Então, a Instagram, as redes sociais estão aí e levam a informação, mas ainda existem muitas mulheres que pensam que se sair de casa ela perde o direito, né? Que não conhecem a questão da diferença do regime de bens. Às vezes, existem situações de que a mulher não sabe nem qual é o regime de bens que ela casou, o que isso implica. Então, por mais que o acesso à informação ele esteja muito fácil, sim, mas ainda existem pessoas que não conhecem o seu direito, né? Ou que são coagidas, são pressionadas a não conhecerem. Então, é muito comum você ver mulher achar que ela tem que ficar naquela situação, sim, que ela não pode sair de casa porque ela foi induzida a acreditar que se ela sair de casa, ela vai perder todos os direitos. Isso não existe.
Para muitas pessoas, e muitas pessoas mesmo, no Brasil existe aquela ideia, e aí é o público mais leigo em relação à questão do direito da área da justiça, que o Brasil é o país da impunidade. Ah, aconteceu o caso tal, não vai ficar preso porque os bandidos hoje ficam soltos com qualquer tempo de cadeia e já sai. Você que está na área, o que você pode falar para essa pessoa que tem essa ideia na cabeça de que o Brasil é o país da impunidade? Na verdade, no direito de família, assim como em todas as outras áreas, mas especificamente no direito de família, tudo depende da comprovação, né? Não adianta você falar, a outra parte falar. É simplesmente a questão da sua palavra contra a palavra dela. Agora, contra fatos, não há argumentos. Então, a partir do momento que você comprova, e hoje ficou muito simples, né? Com o WhatsApp, com rede social, você comprovar o direito, então isso facilita muito. Por exemplo, hoje nós temos no direito de família o direito de aparência, a teoria da aparência. O pai é autônomo, ele não ofere renda comprovada, ele não trabalha de carteira assinada, como que eu vou comprovar que ele consegue pagar a pensão alimentícia? Mas quais locais ele frequenta? Sim. Qual o carro que ele anda? Qual o tipo de roupa que ele usa? Né? Então, essa teoria da aparência, ela facilita muito. Né? Não vão ficar mais só na fala. Ele anda num carro X, ele frequenta os locais Y, ele viaja para... Não. Então, hoje, o Instagram, por exemplo, ostentação, né? Então, através disso, você consegue comprovar aquilo que você está falando. Sim. Então, a pensão, por exemplo, nós temos aí o trinômio da possibilidade, da razoabilidade e da necessidade. A possibilidade de quem paga, a razoabilidade entre esses dois termos e a necessidade de quem recebe. Mas como eu comprovo essa possibilidade? Rede social está aí, né? O local que a pessoa frequenta, o carro que ela anda. Então, essa comprovação, ela é o primordial, ela é o ápice, não digo da questão da punibilidade, mas eu digo da questão da comprovação do seu direito. Então, a rede social também na área do direito, ela acaba sendo um fator positivo para poder comprovar algum tipo de situação que pode dar a vitória ou pode dar uma causa ganha? Sim, com certeza. Ou seja, até na área do direito, né, que é uma área muito importante e que decide várias situações importantes para uma instituição ou até mesmo para uma pessoa física mesmo, o CPF ali bonitinho, pode servir, né, a rede social para poder comprovar algo. Sim, você alega na justiça que você não tem condições, né, de arcar com o valor X de pensão alimentícia. E ele tem até esse motivo para poder conseguir comprovar que não tem condições, porque ele, como você mesmo citou, um outro exemplo, né? O homem não trabalha de carteira assinada, é autônomo, ele não tem uma renda registrada, mas aí ele está até certo em poder mostrar que ele não tem esse subterfúgio. Sim. Porém, a rede social mostra o contrário, né? Exatamente. Pode mostrar, claro. Exatamente. Cada um trabalha com as armas que tem, né? Então, ele vai comprovar que ele é autônomo, que ele não tem condições, que ele não tem uma renda comprovada, que essa renda, né, ela oscila mensalmente, como a gente sabe que acontece. Mas, por outro lado, ele demonstra ter outro tipo de vida, né? Ele anda num carro top, ele frequenta locais bacanas, ele viaja 4, 5 vezes ao ano. Então, fica incógnita. Como que você não tem condições, mas perante a sociedade você leva uma vida luxuosa? Então, totalmente diferente do que ele fala. Exatamente. Então, para o juiz, né, que está ali analisando, que detém esse poder... Então, isso conta muito. Sim. Então, a fala da parte, ela é levada em consideração. Mas a prova constante nos autos é o primordial, né? Porque contra fatos não há argumentos. Então, você vai falar que não tem condições, mas a outra parte está comprovando por fatos que você tem. Você já está na área já há algum tempo, mas você ainda é nova, né? Sim. Mediante o tempo de outros profissionais aqui de Governador Valadares. Como é que você vê perante a sociedade, qual é a imagem que a sociedade tem mediante a atuação do advogado? Você sente que o advogado, ou advogada, claro, é valorizado por parte da sociedade, das pessoas que você convive no seu dia a dia? Olha, eu particularmente não tenho o que reclamar em relação a isso, né? Mas assim como em todas as profissões, existem a desvalorização, né? A questão, principalmente do advogado, ainda tem muito dessa questão de não cobrar consulta, né? Do cliente não aceitar pagar a consulta.
E aí você vai ao médico para você ter um diagnóstico da sua saúde e ele vai te passar um remédio, né, que vai curar aquilo que você está sentindo, assim como no advogado, né? Você vai ao advogado, você vai apresentar um problema onde ele vai te passar a solução para o seu problema. Por que não pagar a consulta? Né? Então, nós temos aí essa é o maior assim, empecilho, interpere nessa situação do advogado, é ainda esse preconceito de pagar consulta. Ah, é só uma dúvida, mas essa dúvida, ela é específica do seu caso, né? Por mais que a legislação, ela prevê as situações, mas às vezes você, Gustavo, vai ter uma peculiaridade que um outro cliente não tem. Sim. Então, o seu caso é diferente do outro. Cada situação, ela precisa ser analisada no detalhe, porque o detalhe faz a diferença no direito. Doutora Carolina, muito obrigado, né, por essa aula sobre direito, né, sobre advocacia familiarista. Foi uma honra ter você aqui e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu que agradeço pelo convite, né, por poder levar para as pessoas a informação. E me coloco à disposição, sempre que precisar, estamos às ordens. Opa, obrigado mais uma vez, doutora. O Super Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade, claro, na próxima segunda-feira. Portanto, de antemão, desejo a todos vocês um excelente final de semana e eu volto na próxima segunda. Um grande abraço e até mais.